Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para poder te ajudar na sua carreira, no seu próximo nível, e o objetivo desse vídeo é te ajudar mais uma vez, trazendo uma dúvida muito comum de uma pessoa que está participando aí da nossa Masterclass DBA do Zero, perguntando aí se, cara, para poder trabalhar com banco de dados, precisa saber programar? É uma dúvida muito comum, que chega bastante aqui, que eu quero trazer alguns elementos aqui para que você consiga entender o que precisa, quais são os pré-requisitos e quais são os conhecimentos necessários, imprescindíveis, para você conseguir para o seu próximo nível. Tá? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Nosso objetivo é cada vez mais te ajudar no seu próximo nível. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeira coisa, a dúvida foi a seguinte: eu estou tendo dificuldade com disciplinas de programação na minha faculdade de análise. Isso significa que terei dificuldade para aprender banco de dados? Mesmo sua resposta sendo sim, estou empenhado em aprender. Vamos lá, quero trazer algumas observações aí, uma dúvida para quem está na faculdade, tá? Sobre programação, sobre banco de dados, qual que é essa relação? E eu quero dar aqui alguns direcionamentos para que você consiga ir para o seu próximo nível, né? Primeira coisa, pessoal, entender o que é um SGBD, né? São sistemas de gerenciamento de banco de dados, né? Onde você tem ali vários SGBDs hoje no mercado, tá? Então você tem um software que gerencia ali os bancos de dados, tá? A Oracle é a grande líder desse mercado, tá? Então o banco de dados em si, você pode ter diversos, tá? Quando você está falando de empresas, quando você está falando de projetos, quando você está falando de um banco de dados, tá? O número 1 do mundo é de fato o Oracle. Outra coisa que a gente precisa entender: o que de fato é uma linguagem de programação, tá? Quando você está falando de uma disciplina de programação, a linguagem de programação em si é um método padronizado, né, que forma um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte que pode ser compilado e transformado em um programa de computador, tá? Então, essa é a definição básica que a gente consegue encontrar. E o que a gente precisa entender? Primeiro, são duas coisas que elas se correlacionam, tá? Então, você pode programar, existem diversas linguagens de programação, tá, no mercado, e você pode programar utilizando diversos tipos de banco de dados, tá? Então, são duas coisas diferentes, tá? Mas que a programação ela precisa do banco de dados, tá? Então, é bom a gente poder falar um pouquinho sobre isso para você entender um pouquinho qual que é a diferença, né? E aí, na faculdade, você pode ter várias, aí você pode ter C, C Sharp, C++, Java, JavaScript, Python, PHP, etc. Então, existem diversas linguagens de programação. Quando a gente está estudando banco de dados especificamente, pessoal, o que a gente precisa entender? Tá? Que existe uma linguagem, tá? Onde você consegue extrair os dados do seu banco de dados. A linguagem SQL, tá? Que é uma linguagem estruturada para você extrair os dados do seu banco de dados. Lembrando, SQL não é uma linguagem de programação, tá? É uma linguagem utilizada para você criar tabelas, manipular dados, tabelas e principalmente consultar os dados, tá? Então, primeira coisa, entender a diferença de uma linguagem de programação para um banco de dados, entender que a linguagem SQL, de fato, não é uma linguagem de programação, tá? E a gente entender que quais são as diferenças e quando que a gente vai utilizar cada uma delas, tá? O SQL em si é o Structured Query Language, tá? Que é uma linguagem de consulta estruturada, que é uma linguagem padrão de banco de dados relacional, tá? Foi, se não me engano, criada pela IBM, depois foi adotado um padrão de linguagem SQL. E aí vem alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeira coisa, você que, por exemplo, trabalha com programação, você precisa entender pelo menos essa linguagem SQL, tá? Para você conseguir armazenar e consultar os dados do seu banco de dados, tá? Então, de fato, um programador ele vai precisar ter alguns conceitos básicos ali, pelo menos o mínimo, para ele conseguir utilizar o banco de dados, tá? Então, existe sim essa necessidade. Mas, se você trabalha como um DBA, especificamente como um administrador de banco de dados, você não precisa saber programação, não precisa saber programar, cara, de fato, para poder trabalhar como DBA, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Até na prova de certificação da Oracle, o ACP, por exemplo, o Oracle Certified Professional,
Não cai, por exemplo, a linguagem PL/SQL, por exemplo, que é quando você programa dentro do banco de dados Oracle, tá? Que é diferente da linguagem SQL para o PL/SQL, tá? Então, você não tem esse requisito, por exemplo, de cair questões de programação, de PL/SQL, dentro da prova do ACP, tá? Então, de fato, SQL é importante, sim, porque é a linguagem ali padrão, mas você pode focar bastante ali na parte de infraestrutura, na parte ali do produto, tá? Cada vez mais com cloud, essa questão da infraestrutura tem sido automatizada, principalmente aquela parte de implementação, de instalação, aquela parte mais básica, mas muitos elementos ali da administração, quando você tem um Exadata, quando você usa Oracle Cloud, quando você provisiona um banco de dados que não sejam autônomos, database, que ainda é pouco utilizado, tá? Você vai ter que ter um conhecimento muito profundo sobre a arquitetura do Oracle, tá? Então, existe sim uma necessidade de você estudar banco de dados em si, tá? Mas o que eu quero trazer para você? Você não precisa saber programação para estudar banco de dados. Mas se você é um programador de fato, você precisa conhecer banco de dados, porque banco de dados é algo muito importante para diversas carreiras na área de tecnologia. E aí você já começa a ver a dependência, né? Tudo que começa a ter necessidade de estudar banco de dados, tá? E de fato, programação existem diversas linguagens, tá? E aí você pode escolher qual linguagem de programação que você vai querer estudar, que você vai querer de fato aprofundar, tá? E também você tem a opção de escolher qual banco de dados que você vai utilizar. Sempre recomendo o Oracle, porque com o Oracle você tem mais vagas, você tem mais oportunidades, você tem melhores salários. E você tendo conhecimento de uma tecnologia relevante como o Oracle Database, isso vai te destravar para diversos cargos e diversas funções, diversas vagas na área de tecnologia, tá? Então, você precisa saber banco de dados para trabalhar com programação, mas você não precisa saber programação para trabalhar como DBA, como banco de dados, como administrador de banco de dados especificamente, tá? O que eu gosto sempre de trazer, né? Eu gosto sempre de trazer o conceito do over-delivery, cara. A gente sempre tem que conseguir entregar mais do que é pedido, tá? Eu acho errado uma empresa pedir mais, pedir muito para uma vaga, mas o profissional em si, ele pode entregar mais. Isso vai ser um diferencial para ele. Então, assim, não é mandatório você, por exemplo, saber programar, tá? Mas se você souber programar, isso pode ser um diferencial,